reiniciar aqui a gravação. Ok, reiniciando a gravação, compartilhando a tela novamente. Então vamos daqui onde a gente parou. Então a gente parou aqui, né, falando dos padrões então de rede sem fio, né? Então eu estava dizendo que o Ethernet é o padrão 802.3 e ele especifica uma rede, né? No modo Half Duplex, trabalha com uma rede que a gente chama de uma rede compartilhada. Então, nesse conceito de rede compartilhada, deixa eu colocar aqui, nesse conceito de rede compartilhada, o que acontece? Todos os dispositivos estão no mesmo cabo. Então, existe o que a gente chama de colisão. É como se a gente estivesse na sala de aula, né? Todo mundo falando ao mesmo tempo, e aí quando isso acontece, né, os sinais se juntam, né, e o sinal final que todo mundo recebe é uma mistura desses sinais, então é algo inteligível, tá certo? Então, para isso, precisa um controle de acesso em uma rede de meio físico compartilhado, ok? O meio físico não é individual, é um meio físico compartilhado. E aí no modo Full Duplex, né? no modo Half Duplex, o 802.3, a rede internet, especifica um método de controle de acesso chamado CSMA/CD, controle de acesso múltiplo por detecção de portadora com detecção de colisão. Então, é o Car-Recent Multiple Access Collision Detection, ok? E aí, esse padrão 802.3, ele especifica vários tipos de cabo, né? E os principais hoje em dia são os padrões que utilizam o cabo de par trançado, que é o 10 base T, o 100 base TX, o 1000 base T e o 10 GB base T, tá certo? Que é, na verdade, o 10 base T é o Ethernet comum, o 100 base TX é o que a gente chama de Fast Ethernet, o 1000 base T é o Gigabit Ethernet e o 10 Gigabit Ethernet, que é o padrão mais novo de mais alta velocidade, tá certo? Então, esses são os padrões cabeados. E por que aqui se faz a detecção de colisão? Porque como o meio é contido, está dentro do cabo, né, os dispositivos conseguem detectar quando há uma colisão. E aí, quando há uma colisão, o que acontece? O método resolve essa colisão. Como é que ele resolve a colisão? Deixa eu ver aqui. O que está vendo? Oi, tudo certo aí? Vocês estão me chutando? Mais ou menos? Ok. Então, vou voltar aí. Vou continuar aqui. Então, quando existe a colisão, como o meio é contido, é um meio fechado, os dispositivos que estão envolvidos na colisão conseguem detectar que há uma colisão. E aí eles enviam um sinal para todo mundo, dizem assim, ó, para tudo, houve colisão. Ninguém transmite que nós aqui que estamos envolvidos na colisão vamos resolver essa colisão. E aí cada um conta um tempo aleatório, né, para transmitir, e eles resolvem essa colisão. Ok, fala aí, Sig. Vi você aqui. Fala aí. Pois é, não é uma questão exatamente de segurança. Assim, é óbvio que o CSMA/CD ele atua dentro do cabo. Então, o cabo é, por natureza, mais seguro do ponto de vista de segurança. Isso você quer saber? Do que o ar livre, tá certo? Então, mas nesse aspecto não é uma questão exatamente de segurança. A gente está falando
de uma questão de performance e de possibilidades, tá certo? Então, eu vou voltar a falar aqui, você vai entender o que eu estou falando, tá? Só um minutinho. Então, quando a gente tem aqui o CSMA-CD, existe essa detecção de colisão. Então, você consegue detectar. Então, como é que funciona o CSMA puro? No CSMA puro, quer dizer, a máquina, para transmitir, ela escuta o barramento, quer dizer, ela sente o barramento. Se o barramento está livre, ela transmite. Se o barramento está ocupado, ela espera para transmitir. Se duas ou mais estações transmitirem ao mesmo tempo, elas vão detectar a colisão. Vai haver colisão e elas vão detectar. Então, elas enviam um sinal de reforço de colisão para avisar todas as outras que estão esperando para transmitir que houve colisão. Então, essas que estão esperando para transmitir, elas vão desistir de transmitir. E as máquinas envolvidas na colisão vão resolver a colisão num algoritmo que a gente chama de back-office, né? O back-office, eles vão contar um tempo aleatório cada uma, e esse tempo depende da quantidade de vezes que elas estão transmitindo, tá certo? Então, elas vão contar um tempo aleatório e aí vão transmitir. Então, elas vão resolver a transmissão. Mas é importante dizer o seguinte, elas só vão conseguir detectar a colisão que elas estão no meio contido, tá certo? Que é o cabo, ou a fibra ótica, ou o cabo UTP, ou o cabo coaxial, ok? Bom, já no padrão 802.11, que é o que a gente chama de Wi-Fi, ele especifica o que? LAN sem fio. Na LAN sem fio, o meio não é contido. Então, nem sempre um dispositivo consegue saber que o outro está transmitindo. Isso é, eles não conseguem a detecção. Imagina o seguinte, eu vou usar aqui, ó, isso aqui, para mostrar para vocês um exemplo, tá certo? Só para não ter que mudar aqui. Imagina que essa caixinha aqui, ó, tela compartilhada, é o ponto de acesso, é o transmissor Wi-Fi. O app é uma estação e esse 802.11 WPA2 é outra estação. Então, você tem um enlace aqui, ó, entre o app e o transmissor, e o roteador Wi-Fi, o ponto de acesso, e você tem outra conexão aqui, onde ele tem esses pontos aqui. Então, pode ser o seguinte, para que esse detecte a transmissão desse, o sinal desse tem que chegar nesse. Mas, às vezes, isso não acontece, porque tem ou uma barreira no meio do caminho, então eles não conseguem ver, ou porque a distância é muito grande, e é o que a gente chama de devanescência do sinal. Então, ou por devanescência, ou por host oculto, né, pode ser que esse cara não consiga detectar a transmissão desse. Então, não é possível você detectar colisão no meio sem fio. Então, olha aí, eles usam, né, um outro método de acesso, que é o CSMA-CA, acesso múltiplo por detecção de portadora, mas com prevenção de colisão. Em inglês é collision avoided. Na verdade, eles evitam a colisão. Como é que você evita a colisão? Você cria mecanismos de controle para isso. Isso é, você perguntar, eu vou escutar o meio está livre? Então eu posso transmitir. Poxa, mas espera aí, pode ser que alguém esteja transmitindo. Então, eu esperar mais um pouco para ter certeza que não tem ninguém transmitindo. Ou então, eu vou enviar um pacote para o ponto de acesso para perguntar a ele se eu posso transmitir. Então, o meio está livre, eu mando um pacote. O ponto de acesso, posso transmitir? Aí o ponto de acesso diz, pode. Então, aí eu transmito. Então, é um processo mais burocrático do que o CSMA-CD. Então, por esse aspecto, vocês podem verificar que por uma questão de tecnologia, de padrão, o Wi-Fi, por natureza, ele é normalmente mais lento, ou de performance. Não é mais lento, as velocidades são as mesmas,
mas a taxa de transmissão efetiva da rede é menor, ok? Ok, aí, Sig, você que perguntou aí, ficou claro para você essa questão? Ficou claro para todo mundo a diferença entre o cabeado e o não cabeado? Um detecta a colisão e resolve a colisão, e o outro evita a colisão. E para evitar a colisão, ele cria mecanismos de contorno que fazem com que, naturalmente, o processo seja mais lento do que o cabeado por natureza. Ok? Tá? Agora, a questão da segurança é porque o sinal do Wi-Fi está passando aberto. Ok? E ele está passando aberto. Se ele está passando aberto, ele facilmente pode ser hackeado. E aí é preciso, então, que ele seja, como é que a gente diz? Que ele seja criptografado para que possa passar em segurança, tá certo? Por isso é que usam aí as chaves criptográficas aí, né? Que é a criptografia forte aí, mais forte, que é o WPA, certo? Que é a que a gente normalmente usa aqui. Tá claro isso aí até agora? Então a gente tem, quando a gente tem chave compartilhada, essa questão da segurança é feita através de uma chave compartilhada, que pode ser o WPA, WPA1, WPA2 e o EP ou 802.11, que é um padrão de autenticação, que além da chave compartilhada para criptografar, você usa uma autenticação do usuário para que ele garanta acesso à rede, tá certo? Uma coisa é você criptografar o meio e a outra coisa é você autenticar quem vai ter acesso a esse meio. Ok até aqui? Posso continuar aí? Então, ok. Então, vamos lá. Componentes físicos de uma rede. Então, a gente vai falar de componentes físicos. Dispositivos físicos são modems, que são aqueles que convertem os sinais digitais do computador em um formato que possa ser transmitido pela rede do ISP. Então, por exemplo, agora é muito comum, né, os modems que a gente chama de ADSL, né, o XDSL. No nosso caso aqui, o ADSL, que é um modem, né, que consegue transmitir informação ou pela linha telefônica ou por fibra ótica, e o que ele faz é modular. Modem é a contração de modulador, demodulador. Então, eu falei para vocês que modulação é a conversão do sinal digital do computador num formato, né, que possa ser transmitido pela rede do ISP. Isso pode ser o modem cabo, é aqueles que usa a net, transforma o sinal do computador num conjunto de sinais de acordo com o meio físico do cabo coaxial da net. No caso do ADSL, transforma o sinal do computador num conjunto de sinais que possam ser transmitidos pelas redes DSL e da operadora. Ok? Então, são esses modos. Os switches, né? Eles dividem a rede, aquela rede compartilhada, né? Eles dividem a rede em múltiplos segmentos. No final das contas, onde cada computador tem um segmento em relação ao switch. Então, o que o switch faz é transformar aquela rede compartilhada em uma rede que a gente chama de chaveada, uma vez que entre o switch e o computador, o meio é exclusivo. Então, não existe, num switch, não existe colisão, tá certo? Entre o computador e o switch, não tem colisão. As redes podem a rede Ethernet pode transmitir não no modo half duplex, mas no modo que a gente chama de full duplex.
e no modo full duplex não tem detecção de colisão. A detecção de colisão é o transmissor transmite em 4 fios ou em 2 fios, dependendo do padrão, e o receptor, né, de outro lado do equipamento para o switch transmite num conjunto de fios e do switch para o equipamento em outro conjunto de fios. Então, não tem colisão, tá certo? Então, na rede que a gente chama de rede chaveada ou rede comutada, né, não tem colisão. Poxa, então a velocidade sobe muito, sobe bastante, o rendimento sobe bastante, mas não tem colisão, mas tem o quê? Fila, porque o switch recebe normalmente, olha aqui, imagina aqui um switch, ó, aqui embaixo, o switch recebe sinais de vários computadores e transmite por uma linha só. Se essa linha aqui não for um múltiplo muito grande dessas velocidades, vai acontecer o que aqui? Os pacotes de dados vão ficar enfileirados no switch, ok? Então, certamente vão ter outras disciplinas que vocês vão discutir essas questões aqui. Disciplina Tecnologia de Enlace de Dados discute isso aí melhor, tá certo? Então, os switches segmentam a rede, transformando uma rede Ethernet compartilhada numa rede Ethernet comutada, ok? Bom, os APs, os Access Points, são dispositivos de rede sem fio, né, que fazem o quê? Conectam os dispositivos sem fio e ligam esse dispositivo sem fio normalmente numa rede cabeada, okay? Ou numa rede na WAN da operadora. É o caso, né, dos nossos modems roteadores Ethernet, ok? Em casa ou no escritório remoto, uma rota normalmente inclui um switch, um firewall e um access point, né? Então você tem um firewall, um roteador interno, ok? Um roteador, desculpa, e o access point. O que a gente vê nos nossos dispositivos hoje de conexão é esses 4 caras aqui estarem no mesmo dispositivo. Então, hoje, um modem desses que a operadora, um roteador que a operadora põe na sua casa, ele, na verdade, tem um modem, um switch, um firewall e um roteador, um AP integrado nele. Então, isso aqui fica tudo dentro de um dispositivo só, ok? O firewall é o dispositivo onde você estabelece regras, né, para entrada e saída de pacotes da rede. Também aí é uma coisa para estudar com mais profundidade mais para frente, ok? Bom, além disso, nós temos os cabos, né, e os conectores. Tá? Então, a gente tem os cabos de cobre, normalmente o cabo coaxial e o cabo de par trançado, né, eles usam sinais elétricos, né, para transmitir os dados. Os cabos de fibra ótica usam sinais de luz, ok? Bom, esses cabos vão ter, obviamente, larguras de banda diferentes. O que é a largura de banda? É a capacidade do cabo de transmitir informação. Essa largura de banda do cabo ela é medida em hertz, em frequência, ok? Vão alcançar distâncias diferentes e custos diferentes, tá certo? Além disso, a fibra ótica, né, por ela transmitir luz, ela é bastante imune ao que a gente chama de interferência de radiofrequência ou interferência eletromagnética, ok? Os cabos coaxiais existem vários tipos. Tem o 10 base 5, que usa o cabo Ethernet grosso, o TIC Ethernet. O 10 base 2, que é um padrão que usa um cabo Ethernet fino, um cabo coaxial fino, que é o RG58, que é o TIN Ethernet. Esse aqui do 10 base 5 é o RG11. E você pode usar também a TV ou o cabo da TV para transmitir, que é o RG59, né? Também é possível. Você tem o que a gente chama de Ethernet de banda larga, que é o que a NET usa, né? Ou RG59 ou RG6 para transmitir os sinais, certo?
O mais comum nas redes locais de computadores é o cabo é o cabo UTP, né? E o conector RJ45, que usa o cabo STP ou cabo UTP. O TP é um cabo de par trançado não blindado, é Unshielded Twisted Pair. E o cabo STP é o cabo blindado, que é uma coisa de Shielded Twisted Pair. Shield normalmente é uma malha metálica que vocês veem aqui no cabo coaxial, é uma malha metálica que blinda o cabo para evitar a interferência ou reduzir a vulnerabilidade do cabo à interferência eletromagnética ou de radiofrequência. Ok? Os cabos de fibra ótica, né, eles são normalmente classificados em dois tipos, né? O SMF, que é o que chama fibra monomodo, e o cabo MMF, que é multimodo. Então, é single mode fiber ou multimode fiber, tá certo? O monomodo, ele usa um laser, o transmissor, o gerador de sinal é um laser. E aí ele envia um único raio de luz que pode trafegar centenas de quilômetros. Além disso, o diâmetro interno da fibra é menor do que as fibras multimodo. No multimodo, em vez de um emissor laser, você tem um emissor de LED, né? Um diodo emissor de luz. E aí, o diodo emissor de luz, ele usa vários feixes de luz, o que a gente chama de modos, né? Vários modos. Com isso, ele tem aspectos de refração maior e tem perda de potência do sinal. Então, ele pode chegar normalmente aí só até 550 metros, dependendo da velocidade, até menos do que isso, até 50 metros. Ok? O cabo de par trançado, como eu já tinha dito, é o mais popular, né? E quando você monta o par trançado no cabo, né, você tem dois esquemas de ligação, que é o T568A e o 568B, tá certo? Hoje o mais comum é o 568A. Então o 568A ele tem essa formato, tem essa disposição aqui. É o branco do verde, verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, branco do marrom, marrom. O 568B ele inverte o laranja com o verde, tá? E por que existem esses dois esquemas de ligação? Esse aqui é o mais atual, quer dizer, na verdade é o que é mais usado atualmente, porque ele foi feito para permitir que o cabeamento de rede pudesse receber os telefones das redes corporativas, as redes PABX. Se vocês prestarem atenção, uma rede PABX usa esses quatro pares aqui do meio, o laranja, o azul, o branco do laranja, azul, branco do azul, laranja. Então é feito porque o conector do telefone, o RJ11 ou 12, ele encaixa dentro do RJ45 sem problema nenhum, tá certo? E esse esquema aqui, esse de baixo, o 568B, ele foi feito para compatibilizar as antigas redes 10 base T, os primeiros Ethernet, que trabalhavam só a 10 megabits por segundo, que usavam só dois pares. E aí era o par laranja, pino 1 e pino 2, e o par verde, que era pino 3 e pino 6. Tá certo? Então, isso foi feito aqui para compatibilizar esses padrões, tá certo? Ok? Isso aqui é importante, né? Porque se você ligar de um jeito de um lado e do outro jeito do outro, não vai falar direito, tá certo? Porque isso tem a ver com o pino que transmite e o pino que recebe, ok? Então, normalmente, ele fala aqui de cabo cruzado, né? O crossover. Quando esse cabo, essa pinagem, ele é feito para ligar um ETD a um ECD. Isso é, um equipamento de terminal de dados, que é o computador, a impressora, ao ECD, um equipamento de comunicação de dados, que é o switch, o roteador. Okay? Então, quando você liga um computador no computador,
Se você ligar com um cabo comum desse, não vai funcionar. Por quê? Porque a posição do TX e do RX são as mesmas. Então, o TX de um vai estar ligado no TX do outro, o RX do um no RX do outro. Então, você tem que inverter os pinos. Então, normalmente, a gente inverte, né, o pino 1 com o pino 3. Então, fica essa inversão aqui. Tá certo? Você bota o 568A de um lado, o 568B do outro, e aí você faz um cabo crossover. Ok? Até aqui? Tranquilo? Posso continuar? Todo mundo escutando direitinho? Beleza. Então, vou continuar aqui. Então, vimos aqui. E aí, fechamos essa parte de... Alguém levantou a mão aí? Não? Ninguém levantou? Fala, Luiz. Isso, para crimpagem dos... No switch também. Quer dizer, na verdade, você não crimpa o switch, né? Você crimpa o cabo, né? Então, quando você liga o computador ao switch, você usa um cabo direto. Isso é, você usa 568A de um lado e 568A do outro. Aí você liga o computador ao switch. Se você precisa ligar um computador direto no outro computador, ou um switch direto no outro switch, você tem que fazer o cabo crossover. Ok? Você tem que botar 568A de um lado, 568B do outro, fazendo a inversão. Entendeu? Ok. Agora, um detalhe. Os switches hoje em dia, tá certo? Eles vêm com uma propriedade que a gente chama de MIDI-X. Ou ele tem uma porta MIDI-X, porque quando você constrói uma rede hierárquica, você liga switches a outros switches. E quando você faz isso, o cabo deveria ser um cabo crossover. Mas o switch tem portas específicas, que a gente chama de portas de upload, que são feitas para você ligar um switch no outro switch. Essas portas, naturalmente, detectam quando o cabo está cruzado ou não. Então, se você ligar nessas portas um cabo direto, um cabo comum, o switch internamente vai fazer a inversão. É o que a gente chama de porta MIDI-X. Os switches mais antigos tinham um botão para você fazer isso. Os switches mais modernos detectam essa situação. Ok? Então, os switches mais modernos, mesmo entre switches, você pode usar um cabo direto. Na maioria deles, tem que olhar a especificação do switch. Ok? Isso, sem precisar do crossover. Ele internamente, o switch faz o crossover para você. Ok? Mas tem que olhar na especificação se o switch faz isso. Não é qualquer porta e não é qualquer switch. Tá certo? Às vezes isso é feito por uma chave. E switches muito antigos, então não tem jeito. Você tem que, ou muito simples, você tem que fazer o crossover. Ok? Então ligou um switch no outro, não funcionou, pode ser isso. Aí você tem que fazer o crossover para testar. Tá legal? Posso seguir? Então vamos falar de tecnologia e conceitos básicos, endereçamento de equipamentos de redes. O endereço MAC é um endereço que é codificado na placa de rede pelo fabricante. E esse endereço ele é concedido pelo I3E, tá certo? Então o fabricante paga ao ITE, ou I3E, ou é associado do I3E, recebe uma faixa de endereçamento para colocar nas suas placas de rede. Isso é para garantir que vocês não tenham duas placas de rede com o mesmo nome.
Se você tiver duas placas de rede com o mesmo nome na rede, vai dar problema. As máquinas não vão se falar, porque elas vão achar que são a mesma coisa, tá certo? Inclusive, existe um ataque que a gente chama de MAC spoofing, onde a gente troca o MAC da placa pelo MAC de outra e consegue snifar a rede, consegue pegar os dados da rede aí, tá certo? Então, esse endereço MAC ele é um endereço de 48 bits e ele é representado no formato hexadecimal. Aí começa aquela nossa aula lá de introdução lá, conversão de dados, tá certo? Porque o endereço são 48 bits. Só que ninguém ia conseguir falar 48 bits, né? Então, eles são representados na forma hexadecimal. Então, são 48 divididos em 6 octetos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e cada octeto desse é convertido, então, no formato hexadecimal. Então, o endereço MAC, por exemplo, é esse aqui, 00, 2.50, 2.56, 2.BE, 2.D7, 2.87. Isso é um endereço MAC. Então, cada dispositivo físico tem um. Ok? Bom, o endereço IP, que é do protocolo Internet, que é o protocolo o Internet Protocol é o principal protocolo do modelo TCP/IP que funciona na camada de rede, na camada 3. É ele que é responsável pelo endereçamento lógico dos hosts na rede. Então, é através do endereço IP que uma máquina, um host, consegue falar com outro host na rede. Para que isso aconteça, cada host precisa de um endereço IP. Hoje a gente convive com duas versões de endereçamento IP. O IPv4, que é um endereço de 32 bits representados na notação decimal. A gente vai ver isso já já, está aqui. Então, na verdade, são 32 bits divididos em 4 octetos, 1, 2, 3, 4, separados por ponto, e cada octeto desse, então, é mostrado na forma decimal. Então, quando a gente diz aqui que uma máquina, o endereço de uma máquina é 192.68.200.8, na verdade, a gente está dizendo que esse endereço é um endereço binário de 32 bits que corresponde à conversão para binário do número decimal 192, do número decimal 168, do número decimal 200 e do número decimal 8. Colocado tudo em série aqui. Primeiro octeto, segundo octeto, terceiro octeto e quarto octeto. Tá certo? Como esses endereços acabaram já rapidamente, né? O que aconteceu? Os projetistas do TCP/IP criaram uma nova versão, que é o IPv6, cujo endereço IP é um número de 128 bits, não é mais 32 bits. Ele é 128 bits. Aí piorou ainda, porque 128 daria, se a gente representasse na formato decimal, dariam muitos, né, octetos, tá certo? Então, ele passou a ser representado na forma hexadecimal. Então, foram divididos não mais em octetos, mas em 16, em pedaços de 16. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se a gente dividir 128 por 8, vai achar 16. Então, em pedaços de 16 bits, convertidos para o formato hexadecimal. Tá certo? E aqui é uma forma de você escrever ele de forma simples, onde você suprime os zeros à esquerda, por exemplo, aqui é 0,200, ficou 200, e bota ponto, ponto, para representar todos aqueles
16 bits que tem valor 0. Ok? Então, aqui, por exemplo, 201, 0D-B8 ficou DB8, CAFE ficou CAFE, 0200 ficou 200, o último 8 ficou o último 8, e esses dois pontos representam essas três faixas aqui que tem 0. Ok aí? Tá claro para todo mundo? Ok? Então, só recordando, o endereço IP ele é um endereço binário, formado de 32 ou 128 bits. A representação dele é que ou no formato decimal ou no formato hexadecimal. Ok? Então, isso quer dizer o seguinte, quando a gente for fazer operações com o endereço IP, a gente vai ter que trabalhar, vamos dizer assim, no binário. Ok? Porque ele é um endereço binário. E o computador e o roteador enxerga esse endereço como um binário. Ok? Muito bem. Então, endereçamento de equipamentos de rede. Né? Dispositivos de host, né? Os nossos equipamentos, precisam de 2 endereços para se comunicar numa rede. Os endereços MACs não são alterados quando os dispositivos mudam de rede. E os endereços IPs mudam porque são baseados no local do dispositivo da rede. Então, olha só, o endereço MAC ele é um endereço que vem com o dispositivo. E ele é feito para que um dispositivo se conecte com outro dispositivo dentro do mesmo enlace. Então, por exemplo, esse computador aqui de baixo, ó, falar com esse switch e com esse roteador, ele vai usar o quê? O MAC. Aqui é a mesma coisa. Esse cara aqui, esse notebook, para falar com esse notebook, ele usa o MAC. Mas para esse cara falar com este aqui, ele usa o endereço IP. Só que quando essa diferença entre entidade lógica e entidade física. Quando esta entidade lógica aqui, isso é, o computador, o sistema operacional, né, que recebe esse endereço IP, fala com este computador aqui, este sistema operacional que tem esse endereço IP, esse MAC fala com esse MAC fala com esse MAC, esse MAC fala com esse MAC. Depois, esse MAC fala com esse MAC fala com esse MAC fala com esse. Esse MAC daqui jamais fala com esse MAC aqui. Tá? Ok? Então, se eu pegar essa máquina aqui, tirar ela para cá, o MAC continua o mesmo, porque ele vem na placa, mas o endereço faz o quê? O endereço IP tem que mudar, porque ele está associado à rede em que o computador se encontra. Ok até aqui? Tá? Muito bem. Se tiverem dúvida, perguntem. Bom. Então, por que isso? Então, vamos lá. Vamos falar do endereço IPv4 primeiro. O IPv4 ele é um endereço que ele é composto de 2 partes. Uma parte dele identifica a rede e a outra parte identifica o host nessa rede. A gente pode fazer um paralelo aos endereços, aos números de telefone da rede fixa, o número de telefone antigo da rede fixa, onde parte do número dizia qual era a estação em que o telefone estava, qual era a central, e o outro número do telefone. Lembra? Por exemplo, o telefone 2267-3546 e o 2267-3328 estão na mesma estação. Por quê? Porque o prefixo dos dois é 2267.
Se você pega um 2267-3463 para falar com um 2234-4538, são dois telefones que estão em centrais telefônicas diferentes, tá certo? Então, o que acontece é que a comunicação de um para o outro precisa ser comutada, ou vamos usar um linguajar de redes, precisa ser roteado. Só que no caso do telefone, você não roteia informação, você comuta linhas de comunicação. Aqui no IP é a mesma coisa. Então, parte do endereço é a porção rede e parte do endereço é a porção host. Então, os computadores ou estão na mesma rede, possuem a mesma parte identificadora de rede, ou estão em redes diferentes, tá certo? Quando eles estão em redes diferentes, eles precisam usar os roteadores para que uma informação saia de um computador de uma rede e chegar no outro computador da rede. Ok? Então vamos lá. O endereço IP é composto de duas partes. A primeira identifica a rede, a segunda identifica um host nessa rede. Os computadores e roteadores usam a máscara de subrede para calcular a porção rede do endereço IPv4. Então, a partir de hoje, a gente sabe que um endereço IP sem máscara não vale nada, tá certo? Então, a máscara ela vai identificar o quê? Ela vai permitir saber em que rede aquele computador está. Então, quando eu digo assim, que um computador é 192.168.208, que é esse exemplo que está aqui, ó, e pergunto em que rede ele está, você vai dizer, depende. Depende de quê? Da máscara. Tá certo? Então, se, por exemplo, se a máscara... E como é que a gente usa a máscara? A gente usa a máscara usando uma quantidade de bits 1 na máscara para dizer quem é a porção rede. Então, por exemplo, uma máscara de 24 bits usa os primeiros 24 bits, tá certo? Para identificar quem é a porção rede. Então, uma máscara de 24 bits, os primeiros 24 vão ser a porção rede e os últimos 8 bits a porção host. Então, olha só, eu sei que nesse daqui, 192.168.208, a porção rede é 192.168.200. Por quê? Porque são os primeiros 24 bits. Aqui tem 8 bits, aqui tem 8 bits e aqui tem 8 bits. Então, esta rede qual vai ser? 192.168.200.0. E esse host vai ser o de número 8 nesta rede. Então, está aqui, ó, 192.168.208. Tá? Ele aqui convertido todo em binário. Qual é a máscara dele? 24 bits. Então, esse pedaço aqui é rede. E esse pedaço aqui é host. Tá certo? E essa máscara aqui de 24 bits é a mesma coisa que eu dissesse, eu pegar aqui, ó, 8 uns e convertesse para decimal, quanto eu ia ter? Que valor em decimal eu iria ter? 255. Então, é a mesma coisa que dizer 255.255.255.0. Então, uma máscara de 24 bits é uma máscara 255.255.255.0. Uma máscara de 16 bits seria 255.255.0.0. Ok até aqui? Posso continuar? Beleza. Se tiver dúvida, pergunta, hein? Então vamos lá. Mas como é que o computador faz isso? Ah, vamos falar do IPv6 primeiro. Não, vou lá no IPv4, depois eu volto para o IPv6. Espera aí. Ah, não. Depois vai mudar muito. Depois a gente volta para cá. Vamos falar aqui. Bom. E no caso do IPv6, né?
Então, aqui no IPv6, ele está mostrando aquilo que eu já falei para vocês, né? De duas regras que ajudam a reduzir o número de bits necessários, né? Omitir os erros à esquerda e omitir os segmentos que valem zero. Então, isso eu já tinha mostrado ali para vocês, né? Que isso aqui, 201, 0db8, 000, 11, 000, tal, 0200, pode ficar assim, né? 201, 2 pontos db8, 2.0, 2.11, 2.200. Ok? E aqui outras conversões. Então, por enquanto, do IPv6 a gente só vai saber isso aí. Depois, endereçamento IPv6, só lá na arquitetura TCP/IP. Ok? Muito bem. Bom, depois que a gente consegue fazer com que os dados cheguem de um computador a outro computador, a gente precisa fazer com que os serviços se falem. Um serviço fale com outro serviço. E quem vai cuidar desse diálogo entre a porção servidora e a porção serviço de um cliente é o que a gente chama de protocolos da camada de transporte. Eles são os protocolos responsáveis pelo controle do diálogo fim a fim. Ok? E a arquitetura TCP/IP usa dois protocolos para fazer isso: o TCP e o UDP. TCP é a sigla de Transport Control Protocol e UDP de User Datagram Protocol, certo? São dois protocolos. Um é um protocolo confiável. Por que ele é confiável? Porque ele garante que todos os dados enviados cheguem ao destino. Ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma garantia de entrega, ele vai prestar um serviço orientado à conexão. Quando você manda um pacote, ele devolve uma informação, uma confirmação de que aquele pacote chegou. O UDP, que usa o conceito de datagrama, o conceito da carta simples, ele não vai fazer isso. Ele não vai ter confiável. Por que ele não é confiável? Ele envia o dado. Se o dado estragou no meio do caminho, ele não vai fazer nenhum esforço para avisar você, ok? Por sua vez, ele é um protocolo mais simples e mais rápido do que o TCP. Okay? Então, algumas aplicações vão fazer uso do UDP e outras vão fazer uso do TCP. Se alguém perguntou alguma coisa. Peraí. Desculpa a demora, acabei de chegar, estava de plantão. Ok, não tem problema. Depois você pega, a gente está gravando aí a conferência e depois eu vou deixar ela postada lá. Valeu, Diego. Bom, então vamos voltar aqui onde a gente estava. Então, ele faz esse sistema de confiança. Só para lembrar agora, que eu não falei do lado, quando a gente fala da transmissão com fio e sem fio, é parecido. O Ethernet cabeado, que usa o CSMA/CD, ele também, aquele camada LLC, ele faz a entrega não confiável. Por quê? Porque ele parte do princípio que o meio físico é um meio confiável. Então, se é um meio confiável, ele não precisa se preocupar em garantir a entrega do dado. Ok? Agora, quando já o meio sem fio é um meio pouco confiável. Então, se ele é um meio pouco confiável, isso é, o transmissor ele não tem a certeza se o pacote dele vai chegar. Então, no caso da implementação do Wi-Fi, o LLC usa mecanismos de orientação à conexão. Então, mais um motivo para a internet cabeada ser naturalmente mais rápida do que a internet sem fio, o Wi-Fi. Ok? Que não é exatamente, a gente chama de internet, mas não é internet. O Ethernet, que é cabeado, é naturalmente mais performático, vou dizer mais rápido não, mais performático do que os mecanismos sem fio.
Ok? Então, vamos lá. O TCP, ele é confiável, confirma a chegada dos dados, reenvia os dados perdidos, porque se o dado não chegou, ele vai pedir a retransmissão, e entrega os dados em sequência. Isso é, ele sequencia. Uma das características também desse protocolo é fazer o controle de sequenciamento dos pacotes. Então, cada pacote transmitido, ele é numerado. O UDP é mais rápido, não tem sobrecarga, a sobrecarga dele é baixa, não exige confirmação, não reenvia dados perdidos, tá certo? E entrega os dados assim que chegam. Então, ele não está nem preocupado com a sequência dos dados. Okay? Existem... então esse é melhor que esse? Não. Existem aplicações que vão se adequar melhor ao UDP, aplicações que vão se adequar melhor ao TCP. Por exemplo, resolução de nome, DNS, usa o UDP. Por quê? Porque é uma quantidade de dados pequena e ele precisa ser rápido. Porque se ele não resolver o nome rapidamente, a sua experiência, né, de internet não vai ser boa. Tá certo? Já as aplicações de web, por exemplo, usam o TCP. Okay? Aplicações de vídeo e voz costumam usar o UDP também. Poxa, mas usa um protocolo não confiável? Usa. Por quê? Porque a gente vai ver que aplicações de tipo vídeo e voz, elas são menos sensíveis ao erro e mais sensíveis ao atraso. Então, elas precisam ter menos burocracia para serem enviadas. Tá certo? Então, TCP e o UDP usam números de porta. Lembra que eu falei de endereçamento de serviços para determinar a origem e o destino para controlar o diálogo, controlar a conversa entre as aplicações. Tá certo? O número da porta de destino é associado à aplicação de destino no dispositivo remoto. E a porta de origem é gerada dinamicamente pelo dispositivo de envio, mas é usada, quer dizer, quando o dispositivo de envio inicia, ele usa uma porta aleatória. O que ele quer dizer é o seguinte, é que os serviços, né, normalmente usam portas fixas. Por quê? Porque essas portas precisam ser bem conhecidas, porque senão você não consegue acessar esse serviço. É o que a gente chama de well-known port. Então, as portas que vão normalmente de 0 a 1024 são essas portas bem conhecidas. E o resto das portas que são geradas aleatoriamente no cliente. Então, por exemplo, HTTP é porta 80. Normalmente, um servidor web está esperando ser conectado na porta 80. Um servidor FTP usa a porta 21. O servidor de Telnet usa a porta 23. O POP usava a porta 110, agora é 985, né? IMAP 143, e assim sucessivamente. O HTTPS usa 443. Então, isso aqui tem que ser dito. Então, agora, a gente está descobrindo que para um serviço falar para um outro, a gente precisa saber o IP, a gente precisa saber a máscara e a gente precisa saber o endereço da porta. Pô, mas eu, quando coloco lá no browser, digito o endereço de alguma coisa, não boto porta nenhuma. Você não põe, mas o seu browser faz isso por você. Tá certo? E se o servidor não tiver na porta 80, vai dar erro. E você vai ser obrigado, tá certo, a colocar o número da porta. Ok? Ok até aqui? Ok? Colocar o número da porta é como se eu fizesse assim, ó. Vou botar aqui, como se eu botasse aqui, ó, HTTP, dois pontos, barra, barra, por exemplo, um endereço que apareceu aqui para mim, tá certo? Aí eu boto aqui, ó, dois pontos, 1000. É porque esse endereço estaria usando, esse servidor estaria na porta 1000. Ok? Tá legal?
Então, aqui são as maioria principais serviços e que portas eles usam, tá certo? Isso pode ser alterado? Pode. Eu posso subir um servidor web usando a porta 8047. Só quem sabe isso vai conseguir acessar lá, porque vai ter que digitar lá na URL a porta 8047, tá certo? E essa porta na origem, isso é, no seu navegador, ele cria uma porta aleatória para falar com o servidor web. E envia, lógico, essa informação para o servidor web poder devolver na porta que foi gerada aleatoriamente. Tá legal? Eu vou mostrar aqui um negócio para vocês. WLO1. Então vamos lá. TCP tamp -i WLO1. Ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é a conversa, ó, da minha máquina, que aqui poderia estar aparecendo o endereço IP, mas não está, deveria, é porque eu não pedi para mostrar só números. Acho que se eu fizer aqui -n, deixa eu ver, -i, é n? Não. Não, não é -n. Escolhi aqui qual é o que eu uso para ele só aparecer IP. Mas é essa minha máquina, usando essa porta, falando com este servidor aqui, ó. Falando com esse servidor aqui, usando esta porta. 51478, que deve ser a porta lá do Collaborate, tá certo? Então aqui, ó, várias comunicações aqui. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Eu vou fazer um negócio aqui. Aqui. Só a conversa da porta 80. Cadê aqui, ó? É a minha máquina, a porta 80, falando com essa máquina aqui na porta 80. Ele mostrou mais outras coisas, não mostrou. Vou fazer outra aqui. Dot. Porta 80, deixa eu ver se é isso. Ah, não, é porta 80. Então aqui, ó, deixa eu fazer um acesso aqui para ver se vai aparecer aqui alguma coisa. Vou abrir uma outra coisa aqui qualquer aqui, ó. Oi, vocês estão falando aí, eu não estou ouvindo. Oi. Não é o nome, é o número da porta. Ah, sim, é. Não, mas naquele não tinha posto, não. Eu botei isso aqui, -n, e ele não deixou. Certo? Aí ele está reclamando lá, eu acho que eu tenho que botar outro, -i, -n. -i, -n.
Ah, não, é por causa disso. Ao contrário, eu tenho que botar o menos N aqui, ó. Menos N. Pronto. Aí está aparecendo IP de origem, porta, IP de destino, porta. É a ordem lá do coisa. Não, funciona o menos N, é porque eu botei o menos N, logo depois do I você tem que dar o número o nome da porta, aí ficou com uma porta N que ele não conheceu a porta. Ok? Então é só para mostrar para vocês só para mostrar para vocês a questão da porta, de uma porta falando com outra porta. Ok? Então aí a gente fez o resumo, né, desse capítulo 7 aí. Deixa eu dar uma olhada. Eu quero mostrar para vocês. Peraí, deixa eu sair daqui. E... Não, do primeiro não. Peraí. Então eu vou falar, mostrar para vocês, né? Falar um pouco dessa anotação aí do IPv4. Ok? Vou continuar aqui, vou falar um pouquinho do IPv4. Se ainda não for o bastante, depois eu vou preparar um vídeo essa semana, ou a outra, acho que essa semana mesmo, semana que vem, eu tenho uma videoconferência com o pessoal de TCP/IP, que eu vou falar de IPv4, aí eu disponibilizo esse vídeo para vocês. E vou ver se eu gravo também um outro vídeo, pelo menos falando, eu vou falar aqui da questão básica do endereçamento IP, para vocês identificarem a questão de máscaras e os tipos de endereço que existem, tá certo? Então, deixa eu compartilhar lá. Esse é um pedacinho da apostila do CCNA da Cisco que eu vou usar aqui, ok? Então, vamos lá. Então, o IPv4, como a gente já tinha dito, ele tem uma notação binária, isso é, ele é todo composto de zeros e uns, e a gente, então, para apresentá-lo, a gente apresenta ele na forma decimal. Então, para isso, a gente precisa converter, né, o binário para decimal usando uma notação posicional. Ele aqui lembra da gente, né, a questão da notação posicional. 192, 192 é 192 porque ele é 100, ele é 1 vezes 100, mais 9 vezes 10, mais 2 vezes 1. Então, aqui, centena vale 100, dezena vale 10, unidade vale 1. Ok? Aqui, no binário, também é a mesma coisa, né? A gente tem a notação, a gente tem um endereço que ele é um endereço de 32 bits binário, e aí a gente representa isso, divide ele. Essa representação é uma representação decimal de 4 octetos divididas por ponto. Então, a gente pega o primeiro octeto, o segundo octeto, terceiro octeto e cada octeto e converte cada um deles para decimal. E usa um decimal. A base, o que ele está chamando de raiz aqui, é a base, base 2. Aqui é o expoente da base, que é a oposição dele. Então, para cada octeto, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Porque são 8 octetos. Então, é propositalmente dividido em 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
cada posição dessa tem um expoente, o que resultam que valores? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ok? Então, o endereço 192 tem 1, o resto tudo 0. 1. Então, é 128 mais 64, 192. Certo? Então, vou fazer aqui na prática, né, qual seria a conversão, né, de cada um desses aí. Vou fazer o primeiro aqui, quer dizer, vou cantar o primeiro, vocês fazem o segundo. O primeiro vai ser 128 mais 32, que vai dar 160, não é isso? Mais 16, que vai dar 176. Então, 176. Então, isso aqui deve ser igual, né, a 176. Esse aqui de baixo, pô, ficou fácil, a gente já falou, né? Tudo 1. Quanto é tudo 1? 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1, que dá o quê? 255, ok? Então, converter decimal para binário, pode usar esse algoritmo aqui que eu dei para vocês em sala de aula, né? Em vez de... Ou você faz por divisão sucessiva, de 2, né? Por 2, do número decimal por 2, para chegar na base binária, ou você faz esse algoritmo aqui, 120, 160, 192. Ele é maior que 128? Então eu ponho 1. Aí divido, né? Divido esse valor por diminuo de 128. Sobrou quanto? Sobrou 64. 64 aqui ele botou 192, mas fez a conta com 168, né? Então, aqui, 168 para 128. É maior? Então, fica 1 na posição de 128. Diminui 128 de 128, sobra o quê? 40. 40 é menor que 64? Então vai qual é a posição? Vai 0. Aí não subtrai nada. Vai para o de baixo, que é o 32. 40 é maior que 32? Então aqui vai 1 e subtrai. 40 menos 32, sobrou 8. 8 é menor que 16? Não. Então vai 0. Não subtrai. 8 é igual a 8? Vai 1. Então subtrai, fica 0. Então 168 daria 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Ok? Isso aí é revisão. Então, quando a gente converte, né, pega o endereço IP no formato decimal, por exemplo, 192, 168, 10, 10, significa que este endereço é este binário aqui de 32 bits. Ok? Bom, e o que define a parte host e a parte rede é exatamente a contraposição do endereço com a máscara. Ok? Então, a gente sabe que a máscara ela tem uma quantidade de bits 1 e uma quantidade de bits 0. A quantidade de bits 1 determina a máscara. Então, 255, 255, 2550 é uma máscara de 24 bits. Ok? Tá legal? Então, essa é a máscara de rede ou máscara de subrede do nosso endereço IP. Essa parte de máscaras de subrede eu vou pular. A gente, por enquanto, vai trabalhar só com máscaras padrão. Bom, a gente tem várias classes. Deixa eu ver se isso aqui tá bom. Tá. A gente tem... Não, vou pular aqui. Então, por exemplo, quando a gente tem um endereço 10, 1, 1,
0/24, a gente vai identificar que todas as máquinas, né, que estão nessa rede, que tem esse mesmo prefixo, vão estar na mesma rede. Então, a máquina 10, né, vai estar na máquina 12, a máquina 11, ok? E tem dois endereços que são muito importantes. É o endereço da rede e o endereço de broadcast. O que é o endereço de rede? É aquele endereço que todos os bits de host são 0. E o que é o endereço de broadcast? É aquele que todos os bits de host são 1. Isso são endereços reservados. Você não pode usar ele para um host. Então, o endereço da rede e o endereço de broadcast são endereços reservados. Tá certo? Então, na rede 10.10.10/24, determina a rede. E nesta rede, o broadcast vai ser 10.1.1.255. Ok? E os outros endereços, endereço ponto 1, ponto 12, ponto 10, podem ser usados, então, para os hosts. Ok? Então, você pode usar o endereço 1 até o endereço 254, que vai 0000001 até 11110, porque o próximo é o endereço de broadcast e o anterior a esse é o endereço da rede. Ok? Isso aqui vamos deixar para depois. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, vocês vão ver no material mesmo lá do curso, como, né, definir um endereço IP para o seu computador. Eu vou entrar aqui nesse cara aqui. Conexões de rede. Rede Ethernet. Propriedades. TCP/IP versão 4, propriedades, e aqui, ó, obter o endereço IP automaticamente. Isso aqui habilita o DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, que é um protocolo de obtenção de IP de forma dinâmica, ok? Ou você configura o IP manualmente, e aí você precisa dar o endereço IP, a máscara da rede e o gateway padrão, além dos endereços dos servidores de nome, que são os servidores que vão fazer a resolução de nome para vocês na internet. Opa, gateway padrão. O que é isso? O gateway padrão, deixa eu fechar aqui e vou abrir esse cara aqui. Aonde? Aqui. Aqui. O gateway padrão é um roteador na mesma rede do seu computador, que é para onde o seu computador vai mandar os dados quando o destino da sua informação for um computador que estiver em outra rede. Então, por exemplo, para que o meu computador aqui possa falar com o servidor, eu preciso ter um gateway padrão. Eu aqui, como estou usando o meu telefone, eu nem sei dizer como é que está isso.
Ah, eu consigo ver aqui, peraí. Aqui eu consigo ver melhor para vocês. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, ganhei. Ele aqui está todo com IPv6. Vou pegar aqui para ver se eu consigo mostrar aqui melhor. PC device, network, interface. Aqui, ó. Então vamos lá. Então olha aqui, por exemplo, essa minha interface aqui, ó, WLAN 0, ok? Ela está ligada, ela ganhou esse endereço IP, esse aqui é a máscara de subrede, olha aqui o meu endereço de broadcast, tá certo? E então o endereço do meu default gateway deve ser 192.168.41.1. É como ele pegou, o meu roteador tem esse nome aqui. Não sei se ele vai aqui. Olha lá, 192.168.43.1. Fala aí. 192.168.43.1, que é o nome que foi dado para esse default gateway. Então, por quê? Porque é o meu telefone. Esse cara aqui é o meu telefone, que é com quem eu estou compartilhando lá. Ok? Então, para configurar aqui, é fundamental que a gente saiba essas três informações: o endereço IP, a máscara e o gateway padrão, além dos endereços de DNS que vão resolver os nomes. Oi, fala. O capítulo 7 é bem importante, porque fala dessa introdução à rede, tá certo? Eu vou liberar os exames dele até semana que vem, vou deixar mais uma semana. Aliás, eu preciso fazer chamada, então deixa eu conectar aqui que eu vou fazer chamada, certo? Pessoal que saiu, pessoal que não conseguiu conexão, vai ter uns mecanismos aí para fazer isso, tá? Deixa eu logar lá para fazer a chamada de vocês. Deixa eu parar aqui o compartilhamento da tela aqui para vocês me verem. Né? Esse ruim do Collaborate é que a minha imagem não fica ali no... E aí não dá para ver, né, quem tá falando. Bacana aí a presença de vocês, já agradecendo a todo mundo aí a participação. Eu ainda vou fazer chamada, ainda vou falar mais um pouquinho. Canta aí. Essa nossa conferência, essa nossa videoaula foi bem extensa. E eu ainda vou colocar um material lá sobre endereçamento IP, mais umas coisas que vocês precisam vão saber. Deixa eu só procurar aqui. Enquanto está abrindo ali o portal.
Ah, eu ainda vou compartilhar um negócio com vocês aqui. Espera aí. Deixa eu só fazer a chamada aqui. Então, vamos ver aí quem tá aí, né? Ah, aguenta aí, eu consigo ver aqui. Então, só um minutinho aí. Beleza, que está em ordem de chamada. Beleza, então vamos lá. Breno. Então, Alex faltou, Coisa faltou. Breno, Daniel, Diego. Então, aqui. Faltou Caio, faltou Daniel. Daniel presente. Darlan faltou. Douglas está aí também. Depois. Quem é Froles? 2. Froles. Quem é Froles 2? Gabriel Hernandes. Diego tá. Douglas tá. Edir, Elias. Enzo. Gabriel Henrique está. Gabriel Flores não. Gabriel Guilherme tá. Tá. Até, galera. Guilherme, Isabelle. Então, Guilherme. Felipe tá. Luiz Vitor tá. Luiz Henrique não. Aí, Luiz Felipe tá. Loriano tá, né? Loriano tá. Juliane. Luiz Henrique. Luiz Vitor não.
Depois Monvar, Matheus Monvar, então Mariana não tá, Mariane não tá, Matheus tá, Micael, Matheus tá, né? Matheus os dois? Não, Matheus Santos, né? Tá, Matheus Santos. Matheus Santos, tá? Outro Matheus não, Micael não, Misael não, Monvar tá, Otávio não, Rafael Silva tá, Rafael outro não, Ricardo Luiz não, Rodrigo não, Sig tá, Silvino não, Tainá tá, opa, Silvino não, Tainá tá, Thales não, Vanessa tá, Fique não. Então, pautas lançadas, tá certo? Tem uma coisinha que eu queria mostrar aí para vocês, só um minutinho, eu vou compartilhar aqui de novo, que é um negócio importante. Posso falar? Hein? Pô, vocês falaram muito agora. Então, ó, posso... Vou falar aqui, então, ó. Deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês que é importante. Quando a gente transmite... deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Então, vamos aqui. Então, vamos ver esse aqui. Quando a gente transmite, olha só, a gente tem 3 formas de transmitir. A gente transmite unicast, que é quando a gente via o pacote de um host individualmente. É a grande maioria das transmissões. Bobagem que eu fiz aqui. A gente também pode transmitir em broadcast, que é a transmissão que a gente faz de um para todos. Por isso a gente precisa, né, daquele endereço de broadcast direcionado, que é onde todos os bits de host em um, que normalmente, dependendo da rede, é o 255. Então, na rede 117.16.40/24, o endereço de broadcast da rede vai ser 172.16.4.255, ok? Então, o primeiro endereço da rede é aquele que todos os bits da porção host estão em zero, e o endereço de broadcast, todos os bits da porção host estão em 1, ok? Bits 1. Bom, além disso, a gente tem o que a gente chama de endereço de multicast. É quando um envia para um determinado grupo. E esses endereços de broadcast, no caso do IPv4, eles estão reservados na faixa de 224 até 239.255.255.255. Então, vai de 224.000 a 239.255.255.255. Ok? O endereço de link local é essa faixa que foi reservada aqui de 224.000 a 224.000.255. E os endereços que são globalmente restritos são esses aqui, certo? Isso é para transmissão em multicast, vocês vão ver isso mais tarde, é só para vocês saberem que existe, ok? E a gente tem o conceito de endereço público e endereço privado. Endereço público é aquele que é roteável na internet. Então, você, para usar a internet, você precisa ter um endereço público. E dentro das redes privadas, você não precisa ter um endereço público.
Então, para isso, foram criadas algumas faixas privadas. Uma rede 10.0.0.0 até 10.255.255.255. Essa é uma rede /8, então a máscara dela é 255.0.0.0. Então, é uma rede que tem poucas redes, uma rede com muitos milhões de hosts que você pode usar. A faixa 172.16.0.0 até 172.31.255.255. Então, é 172.16/12. É uma rede que também que você pode usar para endereços locais. E toda a faixa 192.168.0.0 até 192.168.255.255 são de endereços privados. Por isso é que normalmente a gente usa, vocês veem aí uma rede 192.168 ou alguma coisa. Ok? Esses endereços eles não são roteados globalmente. Tá? Ok? Tem uma outra coisa importante, que é o endereço de loopback, que é o endereço que é o 127.0.0.1. Esse endereço é para serviços no seu computador usarem outros serviços no seu computador. Por exemplo, se você tem um servidor web instalado no seu computador e um navegador instalado no seu computador, ele vai usar o 127.0.0.1 para que um acesse o outro. Ok? Então, é um endereço especial que os hosts usam para direcionar o tráfego para eles mesmos. Tá certo? E você não pode usar nenhum endereço que dentro dessa faixa aqui não são permitidos. Então, esse é exclusivo aqui para o endereço de loopback. O endereço de link local, 169.255.0.0, 169.254.255.255. Então, vocês vão achar esse endereço aqui, normalmente, quando o seu computador iniciar e não se conectar a rede nenhuma, você não der nenhum endereço, ele está, por exemplo, definido para DHCP, e aí não tem um servidor de DHCP para dar um IP a ele, ele vai pegar um IP dessa faixa aqui, ok? Endereços de teste, de rede de teste, né? Ensino e aprendizado, no 920200, é endereços que a gente configura laboratórios para serem usados, e aquelas faixas também de multicast para endereços experimentais. Ok? Então é importante saber conhecer esses endereços aqui. Ok? Uma coisa que ficou faltando foi isso aqui, é definir que existe uma forma de endereçamento que é o único que a gente vai ver, que a gente chama de classe full, ou com classes cheias, ok? Então, quando o TCP/IP foi criado, foram definidos 5 faixas. A classe A vai de 1 a 27 no primeiro octeto. Então, aqui a gente vai ter, a máscara padrão é /8, é 255.0.0.0. Aqui a gente vai ter 128 redes com 16 milhões e poucos de endereços em cada uma dessas redes. Depois as redes de classe B, que vão de 128 a 191, que a máscara padrão é 255.255.0.0, o /16, que tem 16.384 redes com 65.534 hosts em cada rede. E a classe C, que vai de 192 a 223 na primeiro octeto, que a máscara padrão é 255.255.255.0, que a gente tem 2.097.150 redes com 254 hosts em cada uma delas. Essa aqui é a faixa, se a gente for ver, aquele 192, 168 está dentro dessa faixa aqui, que é o endereço mais usado nas organizações, certo? Os de classe C e os de classe B, ok? Aqui é o endereço, aquela faixa de multicast, e aqui é aquela faixa experimental. Isso é o que a gente chama de endereçamento classe full. Para saber em que rede está, é só contrapor, né, essa classe, essa máscara padrão com o endereço, e a gente vai conseguir identificar qual é a rede e, obviamente, qual é o endereço de broadcast daquela rede.
Ok, pessoal. Professor? Oi, fala. Oi, tudo bem? O senhor deu falta para um pessoal que tá aí, Ah, entendeu? é? Mas tá aí O aonde? Froles. Aqui, tá aqui na Ah, o Flores eu dei transmissão. mesmo. Perguntei quem era o Flores, porque O o Froles, Flores ele é era o. sobrenome, não? Gabriel Flores. Ele. Ah, O por isso vocês Silvino viram, também, né? o Silvino tá aí, o senhor deu falta. Teste, som. Então, peraí que eu vou consertar aqui. Peraí. Silvino, Froles. O Mikael era Peraí. o garoto que passou mal. Eu sei, eu sei, eu Repetiu sei. pra. Depois Ah, eu vou então. consertar a falta dele. É só porque ele saiu lá na frente, eu quero ficar registrado aqui. Aguenta aí um pouquinho, Tá ok, tá ok. que eu vou acertar isso aqui. Peraí. Então, vamos lá. É Gabriel Flores. Ah, então tá aqui Ele Gabriel tá aí. e O o Froles. Silvino. Silvino Silvino foi engano também. mesmo. Silvino Silvino foi tá aí. engano mesmo, meu o quê? Beleza, consertado. Pode conferir aí. Que é bom que a gente confere tudo na hora. Vanessa, eu dei presença para você, não, Vanessa? Dei sim, deixa eu ver aqui. Vanessa tá com presença, não falta não. O João Vitor, Vanessa eu professor, o vi. senhor deu presença aí, João Vitor? Só pra. João Vitor, acho que eu dei. João Vitor estava aí. Ah, ele tava aí? O João Pedro também tá aí. João Pedro, isso. João Pedro, João Vitor e o Jonathan. Ah, Tem tá ok, presença tá para ok. os três. Quem não tá é os dois Jorges. Zé Luiz está também. Tem presença, acho que eu dei presença para todo mundo. Bom, tudo tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? A aula foi um pouco pesada, né? Rede é pesado mesmo, tá? Eu vou ver se eu coloco lá o máximo possível de material complementar lá para vocês darem uma olhada. E é importante que vocês revejam esses conceitos. Vocês vão rever isso em outras disciplinas, mas é fundamental aí que vocês procurem estudar esses conceitos, dão um pulo lá no ver o material lá na Mediateca, na Mediateca não, desculpe, lá no portal, na biblioteca virtual, dá uma olhadinha no Kurose ou no livro do Tannenbaum, dá uma estudada da parte de modelos de rede e endereçamento IP lá, ok? Isso depois de hoje ainda, mais tarde eu vou colocar lá os laboratórios. Eu queria ter feito, usado aqui online o Packet Tracer, né? Feito alguma coisa com vocês online, mas não tem problema. Eu vou fazer o seguinte: eu vou gravar um vídeo montando uma pequena rede usando o Packet Tracer e depois vou colocar um laboratório para vocês fazerem a mesma coisa, representarem aí no Packet Tracer a rede residencial de vocês ou a rede do escritório onde vocês trabalham e vou colocar isso lá no para vocês fazerem além do laboratório de configuração do Windows aí. Tá? Tem um laboratório previsto que é a parte de cabeamento. Eu vou até colocar lá esse laboratório, quem tiver ferramenta, quem quiser gravar um vídeo fazendo cabeamento e mandar, vai ser bem-vindo, vai ser bem legal. Ok? Mais alguma dúvida aí, alguma coisa? Tudo ok, tudo ok. Ah, ok, tá legal. Depois a gente acerta aqui. O pessoal que ficou sem presença, que não estava aqui na hora da chamada e tal, a gente depois já, certamente vai ter um mecanismo de a gente avaliar e conseguir medir que vocês depois entraram aí e assistiram os vídeos. Tá certo?
É ok, Diego, mas é legal então montar um vídeo, se você quiser fazer um vídeo e tal, postar aí. Depois eu vou botar lá e vocês postam lá, tá ok? Então eu vou terminar aqui a gravação e vou fechar aqui. Falou, pessoal? Se cuidem aí, cuidem dos seus idosos, cuidem do seu entorno. De bom aí para vocês, ok? Vamos lá, vou fechar aqui e vou encerrar. Mais alguma dúvida? Não? Valeu então, um abraço a todos aí.